Meus irmãos, a paz do Senhor, a santa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rosilaine, eu faço parte do grupo Vida Salvando Vidas, sou evangelista desse grupo tão abençoado por Deus. Meus irmãos, agora são 12h30, né? Ainda estamos no horário do meio-dia para poder, né, cumprir, né, mais um dia, né, com o compromisso, né, da oração, dessa corrente, esse compromisso que nós temos todos os dias, né, de segunda a sexta, né, de orar ao meio-dia, essa corrente do meio-dia, né, eu falo que é uma corrente tão poderosa, né, que ali eu vejo todas as vezes que eu vou fazer, vem a minha cabeça, né, o pai Abraão, né, vem Jacó, vem Moisés, né, e Daniel, né? Quando todas as vezes que eu vou orar, eu fico imaginando, né? Daniel ali, né? Orando ao Senhor, né? Eu vejo Daniel, né? Clamando ao Senhor, né? Ao meio-dia, né? Parando de fazer tudo só para clamar ao Senhor, esse Deus lindo e maravilhoso. Nós sabemos que a oração, ela tem o poder, né, de rasgar o céu. Ela tem o poder de alcançar, né, o céu. Você já imaginou a sua oração? Ela vai tão alto, que ela atravessa a galáxia, né? Ela atravessa o primeiro céu, o segundo céu e chega no terceiro céu, né? Aonde que o homem não tem alcance. Você já imaginou? Tem foguete que vai alto, né? Tem foguete aí milionários, né? Que os milionários faz ali com fortuna, né? Milionário ali o foguete e ele não consegue alcançar, né, o céu de Deus, né? Não consegue alcançar a casa de Deus, mas a sua oração, ela consegue rasgar o céu, ela consegue alcançar a casa de Deus. Olha você ver como é poderosa a nossa oração, né? Quando você ora de madrugada, quando você ora de manhã, quando você ora sozinho em casa, a própria Bíblia fala, né? Quando você quiser falar com Deus, né? Fecha a porta do seu quarto, né? E ali você enjoelha, né? Ali você se coloca, né? A palavra fala também, né? Que aonde que nós possamos encontrar o Pai é através de nossos louvores e de nossa oração. É tanto que o Davi, né? O salmista, né? Davi, o rei Davi, né? Ele fala assim, é, clamai ao Senhor todos os tempos, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Salmo 70, né? Ele fala sobre isso. Aí você vai no 72, a mesma coisa, 78, a mesma coisa, no 80, né? Ele fala, né? Clamai ao Senhor porque Ele é bom, mas ao mesmo tempo ele fala, celebrai ao Senhor com júbilo e canção sonora, né? A sua voz, a sua palma, né? O que você puder fazer barulho, né? Louvando, glorificando a Deus, né? Ele agrada. Deus não é exigente, não, né? Ele quer ver como nós somos na presença dele. E só agrada a Deus aqueles que na presença dele, no sua intimidade, é como criança, né? É com a sua voz, é com a sua palma, você pula, você dança, né? Na presença de Deus, sem ninguém precisar ver, é só você e Deus, né? Então, ali você agrada ao Senhor, porque o seu corpo está sendo um instrumento de louvor, a sua voz está sendo esse instrumento de louvor, né? Então, é maravilhoso, né? A gente fala, eu não tenho um dom do canto, não importa. Eu não tenho um dom de tocar algo, não importa. Deus quer ver como que você usa você mesmo para adorá-lo, né? Independente que você tem dom ou não, né? É o que você está disposto a fazer para adorar, né? De fato e de verdade, na sua intimidade. Então, a oração do meio-dia, ela é muito poderosa, né? Ela é muito poderosa. E eu gostaria, né, que nós fechássemos os olhos agora, agradecer tudo que se passou, né, a semana toda que Deus tem te abençoado, mesmo que a sua semana não foi boa, tem semana que é semana de avalanche, né,
Você sai de uma avalanche e vem outra, você sai de uma avalanche e vem outra, né? Querendo te sufocar, querendo inundar o teu ser, tirar suas forças, tirar a sua fé, roubar a sua fé, né? Que tirar não, roubar, né? Mas há um Deus, que ele é muito poderoso e ele tem te sustentado, não é mesmo? Você está aqui orando comigo, você está aqui nesse momento. Isto mostra como Deus, né? Tem te sustentado, como o Senhor tem te chamado, como o Senhor tem te protegido, né? Com tantas coisas que têm acontecido, Ele tem te protegido e você tem visto a proteção de Deus, mesmo no momento de tanta luta e de tanta guerra, não é mesmo? Então vamos orar? Deus amado, Deus querido e eterno Pai, nesse momento, Deus, nos colocamos na Tua santa, sagrada presença. Pai, para te agradecer, meu Pai, por esse mês que está terminando, Senhor. Ó Pai, praticamente hoje é a última semana do mês e a penúltimos dias do mês. Ó Pai, a última semana. E nesse mês todo, esse ano todo, de janeiro, o Senhor tem nos guardado. Tem guardado a nossa casa, tem guardado os nossos sonhos. Muitas vezes, meu Pai, nossos sonhos realmente foi abatido pelas hóstias celestiais do diabo. Foi roubado os nossos sonhos. Mas foi muitos sonhos realizados por Ti. Tem sonhos que o diabo não conseguiu roubar, não conseguiu tirar de nós. Ó Pai, nós tem sido alvo do diabo desde quando nós nascemos. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo não ama ninguém. Ele não gosta de ninguém. Não tem um filho ou uma filha predileta dele. Ó Pai, ele chama os teus servos de cavalo. Ó Pai, de criatura. Então ele não ama, Pai. Ele não ama ninguém. Ele odeia. Desde a hora que nós somos gerados do ventre de nossa mãe, Ele tem nos odiado. Porque ali nós somos semelhantes ao Senhor, ao Teu Filho Jesus. Semelhante a Ti. Com amor, com bondade. Ó Pai, nosso coração muitas vezes, meu Pai, são bombardeados de palavras ruins. É como se estivesse jogando bombas e mais bombas de palavras ruins, palavras amargas, palavra que fere, palavras que dói. Ó Pai, quantas vezes, meu Pai, nós somos bombardeados todos os dias com ações, atitudes que nos cortam o nosso coração, que nos magoa, problemas, dificuldade, que parece mais avalanche, que não para de chegar nunca e cada vez aumenta mais. Quando nós estamos recuperando as nossas forças, vem outra avalanche. Mas o Senhor está ali, como um monte de Sião que não se abala. E o Senhor, como esse monte de Sião que não se abala, o Senhor nos pega pelas tuas mãos poderosas e nos coloca no topo da montanha e fala para a avalanche, aqui não. Essa serva não. Esse servo não. Aqui você não vai tocar. Nessa família você não vai tocar. Nessa vida você não vai tocar. Porque eu sou o Deus de Israel. Que tem protegido, guardado desde o ventre de sua mãe. E guardo toda a tua casa, toda a tua família. O Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor, meu Pai, vem com poder e autoridade sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre o nosso sonho e sonhos dos nossos filhos, sobre os projetos e projetos dos nossos filhos. O Senhor tem, meu Pai, nos alcançado e sondado todos os nossos
tem sondado a nossa casa, tem sondado a nossa família e entes familiares. O Senhor, meu Pai, sonda com amor, bondade e misericórdia. O Senhor é incomparável, o teu amor, Deus. O teu amor por nós, Senhor Jesus, é incomparável. Pois o Senhor tem nos guardado desde o nosso nascimento e tem nos guardado até no dia de hoje. Mesmo com tantas coisas, mesmo com ruínas, mesmo, ó Pai, com muitas perseguições, o Senhor tem nos guardado. E a nossa voz alcança a tua casa, Deus. A nossa oração tem alcançado a tua casa. A nossa oração tem alcançado o Senhor, ó Deus, de grande poder e autoridade. E o Senhor, por teu amor grandioso por cada um de nós, nos chamando por filho. O Senhor nos chama de noiva. O Senhor nos chama de amado. O Senhor chama de pequeninos, meus pequeninos amados. É assim que o Senhor nos chama. Porque é assim que o Senhor nos ama e é assim que o Senhor nos vê. Mesmo que a gente está sendo derrotado muitas vezes por nós mesmos, o Senhor tem nos levantado e falado, você é vencedor, você é vencedora. E eu te amo e te valorizo, mesmo quando nós não valorizamos nós mesmos. O Senhor vem e fala, eu te valorizo, eu te amo, você é precioso, você é preciosa, você é minha preciosa, você é meu precioso. O Senhor tem nos guardado com teu sangue, Senhor Jesus. O Senhor tem nos guardado com o sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue carmesim, esse sangue poderoso, esse sangue limpo que purifica, santifica, nos fortalece. O Senhor tem guardado as nossas casas, o Senhor tem guardado os nossos filhos, o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem guardado os nossos sonhos, mesmo quando eles são roubados, o Senhor tem guardado, porque o Senhor vai lá, tira da mão do diabo e devolve nossos sonhos realizados. O Senhor devolve a nossos sonhos com vitórias. O Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal, contra toda seta perniciosa do mal, contra toda seta maligna do mal. O Senhor tem nos guardado de ciladas e de armadilhas. O Senhor tem nos guardado de serpente perniciosa. O Senhor tem nos guardado da escuridão, da sombra da madrugada. O Senhor tem nos guardado do terror da madrugada. O Senhor tem nos guardado de toda cilada, de toda armadilha, de artimanha de Satanás. O Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa vida, tem nos fortalecido, tem nos guardado debaixo de tuas asas. O Senhor tem nos guardado debaixo de tuas asas poderosas e tem derramado sobre nós e nossa casa o sangue do teu Filho Jesus, que nos limpa, que nos purifica, que nos fortalece, que nos cura e que nos liberta. Esse sangue que é tão poderoso, Senhor, que transforma a nossa vida e de toda a nossa casa, nos trazendo um alimento espiritual, físico e mental. O Senhor tem nos guardado, Senhor. Tem nos guardado todos os dias de nossa vida. Até quando nós não merecemos, o Senhor tem nos guardado. Até quando nós não nos merecemos, o Senhor tem lutado por nós. Até quando nós não merecemos, o Senhor tem nos protegido. Porque o Senhor é Deus de poder, de honra e misericórdia. Mas o Senhor não esquece de nenhum filho teu. O Senhor tem feito como tem feito no passado. O Senhor tem colhido as ovelhas que estão perdidas.
O Senhor tem colhido as ovelhas que estão doentes, machucadas, feridas. O Senhor tem ido atrás, guardado, protegido, curando as feridas, curando tudo que rompe a nossa fé. Tem um hino que fala, Deus, era 100 ovelhas, mas faltava uma. E ali o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela uma que se perdeu. E o pastor é Jesus, que continua indo, Jesus Cristo. O Senhor continua indo, continua vindo à nossa vida, à nossa casa, aos nossos. Continua nos visitando, continua indo atrás das suas ovelhas, mesmo que elas estejam doentes, mesmo que elas estejam enfermas, mesmo que elas estejam dentro de um hospital, ou dentro de um presídio, ou perdida, meu Pai, no mundo, nesse mundo da Cracolândia, aonde que ela esteja perdida no mundo da prostituição, o Senhor tem ido atrás, Jesus, e recuperado todos os dias tuas ovelhas. Somente por amor, um amor lindo, pelo sangue derramado na cruz, esse sangue tão puro, tão poderoso. O Senhor tem lavado as feridas, o Senhor tem lavado as enfermidades, as doenças, o Senhor tem lavado as vestes sujas, barrentas, imundas, fedidas, o Senhor tem lavado as chagas, tem curado, tem libertado de forma sobrenatural com teu sangue, que limpa e purifica, que transforma. O Senhor é Deus, que tem entrado em cada casa, em cada lar, em cada casamento, em cada vida conjugal. O Senhor tem entrado na vida familiar, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Oh, meu Pai, na vida da saúde, na área da saúde, na área financeira. O Senhor tem entrado, o Senhor tem batalhado com os teus servos. O Senhor está dando direção, está dando vitória. O Senhor está tirando o pobre da pobreza. O Senhor está tirando o miserável da miséria. O Senhor está tirando o doente da doença. E o Senhor está sarando, o Senhor está curando, o Senhor está dando vitória, o Senhor está protegendo, o Senhor está iluminando o caminho, derramando a tua graça, derramando o teu poder, dando a sua direção, dando a sua força. O Senhor tem restaurado, renovado vida e gerações. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que ressuscita a fé. O Senhor é Deus que ressuscita aquele que estava morto. Espiritualmente o Senhor ressuscita. O Senhor tem andado em cada lar, em cada casa, tem visitado a família, Jesus, e tem restaurado, resgatando família, casamento, vidas, transformando, operando grandes maravilhas. O Senhor é Deus. E não há outro Deus além de ti. Ó Senhor Jesus Cristo. E em teu nome, Jesus. Em teu nome hoje eu peço que continua fazendo a graça. Em teu nome hoje eu peço que continua operando um milagre. Em teu nome, Jesus, eu peço hoje, continua operando, salvando, libertando vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua operando os teus milagres essa semana ainda. O mês que vai entrar, continua operando o milagre. Continua protegendo, guardando, livrando do homem malvado, do homem perverso e das setas perniciosas do mal, das setas malignas do mal. Continua trabalhando entre nós, entre gerações a gerações. Continua, Senhor, trazendo vitória em nossa casa, em nossa vida. Continua operando os teus milagres sobre a nossa vida de forma poderosíssima. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça, a paz, a unção do nosso Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós cremos um Deus
que Ele abre os nossos caminhos, essa estrada da vida. Um Deus que vai à frente com a tua luz poderosa e vai clareando a estrada de nossa vida, de nossa família. Ele vai operando os milagres, Ele vai nos protegendo em cada curva, Ele vai ungindo e consagrando. O mesmo Senhor que um dia consagrou a vida de José, o mesmo Senhor que consagrou a vida de Sara, é o mesmo Senhor que hoje consagra a nossa vida. Que o Senhor Jesus hoje pode, que o Senhor Jesus ele venha, que o Senhor Jesus ele entra, transformando toda a sua vida e toda a tua geração. Que o Senhor seja o Senhor, o centro da sua casa, que Jesus seja o centro de sua casa, que o Senhor Jesus seja o centro de sua família, trazendo grandes vitórias e fazendo grandes obras, hoje e sempre, amém. Amém? O Senhor Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus que abre os nossos caminhos. Ele é Deus que abençoa a nossa vida e toda a nossa geração. Ele é o nosso pão de cada dia. Jesus Cristo é o nosso pão de cada dia. Um ano tem 365 dias e todos os dias Ele tem te dado o pão da vida, o pão da vitória, o pão da graça, o pão da unção. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que todo dia afirma a força dele sobre a nossa vida, afirma o poder dele sobre a nossa vida e nos dando direção. O Senhor Jesus, ele nos dá direção porque ele gosta de ver a gente vencendo. Ele gosta de ver a gente vencendo em toda a área de nossa vida. A nossa área emocional, a nossa área financeira, a nossa área física, a nossa área, meus irmãos, da saúde, né? Jesus, ele é o nosso alimento, ele é o alimento desse planeta Terra. Ele é o alimento que nos sustenta todos os dias. Ele é o nosso pão de cada dia. E esse pão, ele é invisível, porque esse pão a gente não come dele, a gente não saboreia dele, porque ele é um pão invisível, mas é o pão de nossa alma, é o pão do nosso espírito, é o pão que nos alimenta de uma forma sobrenatural, né? Que é espiritual, porque a palavra de Deus, ela permite que nós conhecemos a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós temos a orientação do Espírito Santo para nos libertar de tudo aquilo que nos faz mal. E o Espírito Santo, ele nos orienta de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão poderosa, que a orientação do Espírito Santo, ela vem com qualidade de vida. Ela vem com transformação de vida, ela vem com libertação. Então, quando o Espírito Santo ele entra em nossa vida, nos 365 dias do ano, ele vem de uma forma poderosa, nos trazendo o alimento do pão de cada dia, que é Jesus. E ali nós temos, né, a palavra de Deus, que nos alimenta, né, que nos aproxima mais de Deus, e a gente vê, né, que Deus, ele abre o nosso entendimento para nós ver como a nossa família é importante para nós, como a nossa família é importante Deus libertar, como a nossa família é importante ter a orientação de Deus, da palavra de Deus, como é bom a nossa família receber o Espírito de Deus, né? E o alimento passa a ser o Espírito Santo, que é a palavra viva, que é a Bíblia sagrada, amém? Que é essa aqui, ó, que está aqui, ó. Essa palavra que é o pão de cada dia. Olha como é que tá minha Bíblia toda escrita, porque é meu pão, olha aqui, de cada dia. É meu alimento de cada dia. Sem isso aqui eu não posso viver, sem essa palavra, sem essa orientação eu não posso viver. Eu me perco pela rodovia da vida.
Eu me perco pela vereda da vida, pela estrada da vida. Eu vou me perder. Porque quando você está numa estrada, ela tem várias direções, várias entradas, várias saídas, não é mesmo? Mas para isso eu preciso ter esse mapa, que é a palavra de Deus. Esse mapa que é a palavra de Deus. Esse mapa que não me deixa eu me perder, que me dá força, estabilidade em toda a área da minha vida. Amém? Que o Senhor Jesus, Ele nunca deixa você, né? Que Ele nunca deixa você perder a fé. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que Ele nunca deixa você perder a fé jamais. Amém? Que a sua fé pode ser a mesma de hoje, a mesma de amanhã ou até mais forte, até mais viva, até com mais sabedoria, porque a nossa fé também vai se renovando através da palavra de Deus, através da vida, né? Essa vida que nos traz o alimento de Deus, a paz de Deus, o conhecimento desse Deus tão vivo, tão poderoso, que é o nosso pão de cada dia. Amém? Aleluia! Graça e paz a todos os irmãos. Eu quero deixar só uma palavra aqui, né, para a gente terminar. Eu quero deixar em Salmos 119. Ó, aqui tá Salmos 103, Salmos 119, em nome do Senhor Jesus. Salmos 119, tá aqui, ó. Salmo 119, bem-aventurados bem-aventurados os perfeitos de caminho, aos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os perfeitos do caminho, aos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os perfeitos dos caminhos, que andam na lei do Senhor. Olha que lindo. Deus chama você e eu de perfeito. Porque aqueles que andam no caminho do Senhor, na lei de Deus, ele é perfeito. E aqui, ó, no 51, que esses salmos, ele vai até ao 51. Aqui no 51, ó, Salmo 19, 51. Tá aqui, ó. Vou ler aqui que eu já tirei, ó. O soberbo zomba e continuamente de mim. E todavia não afastou a tua lei. Aqui o Davi está falando, né, que os soberbos têm zombado dele. Os soberbos são as pessoas que já conhecem a lei. Pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Mas Davi chama esses sacerdotes de soberbos. Por que Davi chama eles de soberbo? Porque eles zombavam de Davi, né? Aqui, olha. O soberbo zomba muito de mim, mas não afastai da tua lei. Lembra-me, Senhor, do teu juízo, né? Do teu juízo, me desculpa. Lembra-me, Senhor, do teu juízo e de outro tempo, e me consola. A ira, né? Apontar-nos-se de mim, por causa dos iníquos, que é da minha iniquidade, né? Dos meus pecados. Então, Deus, muitas vezes, meus irmãos, permite, né, que nós somos perseguidos por pessoas humanas, por pessoas de carne e osso. Muitas vezes nós somos realmente aqui, ó, zombados, né? Aqui fala, zombaram muitos de mim, né? Mas não se afasta a tua lei de mim. Lembra-me, Senhor, do teu juízo. Então, ó, de outro tempo, e me consola. Muitas vezes, meus irmãos, eu amo Davi, sabe por quê? Eu gosto muito do salmista, é porque ele fala da dor, ele fala da perseguição. Davi, ele fala de sentimento, dos nossos sentimentos atuais do dia de hoje. E Davi, ele nos ensina a orar para o passado e para o presente. Olha o que ele fala.
Lembra do juízo, né? De ontem e de hoje. Lembra do juízo do passado e de hoje. Quer dizer, tudo que o Senhor fez em minha vida lá no passado, eu peço ao Senhor que lembra de mim e continua fazendo o mesmo milagre hoje. Davi ali estava falando com Deus no momento que ele matou o gigante, no momento que ele matou o leão. Davi está falando quando ele venceu Saul, quando Deus guardou ele na caverna, quando Deus não deixou faltar nada. Então ele está falando ali com Deus, lembra de mim, Deus, né? Lá no passado. Lembra daquele tempo do passado, né? Que o Senhor me protegia. Então tem compaixão de mim hoje. O mesmo Deus que fez os milagres, que me protegeu, me guardou, até hoje eu peço ao Senhor que continua me guardando. Então, muitas vezes a gente ora e esquece de pedir, lembrar de tudo que Deus já fez por nós. E a gente fala, Deus sabe, sim, mas aqui Davi, ele lembra a Deus. Aqui Davi está falando para a gente? Lembra a Deus que ele já fez por você, né? Então, fala, Pai, o mesmo Deus que me guardou, o mesmo Deus que me livrou, o mesmo Deus que esteve comigo todos os momentos, eu peço hoje que esteja comigo operando as tuas maravilhas, né? Assim, a nossa fé, ela é alimentada pelo poder de Deus e você passa a ter força. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente perde a nossa força. Porque, sem querer, né, a zombaria afasta o consolo de Deus de nós. Aí você vê, olha, lembra-me, Senhor, do teu juízo do outro tempo e me consola. O que Davi está pedindo? Força. Consolação é a força. Quando você é consolado, você está tendo força. Quando você está sendo consolado, você está tendo ali a renovação da sua fé. Né? Você está começando a ter poder de novo, a ter força de novo para reagir contra a zombaria, né, das pessoas, contra aquilo que se levantou contra você, contra aquilo que se levantou contra a sua casa. Pode ser uma dívida, pode ser um casamento fracassado, pode ser um filho na droga, ou um filho, né, que está em um momento de separação, ou um filho que está doente, enfermo, né? Que Deus ele vem consolar você. Ele vem com a verdade dele, ele vem com a luz dele, ele vem com a lei dele, ele vem iluminar você. E olha que vai. Teus estatutos são cântico para mim. Seus estatutos são cântico para mim. Em minha casa forasteiro. Por que a casa é forasteira? Porque nem todos da nossa casa vai servir a Deus da forma que Deus deseja. Muitos da nossa casa vai ser isso aqui, ó, forasteiro. Não vai conhecer a Deus como você conhece. Não vai conhecer o Deus que você conhece e ama tanto. Nem todos vão amar Deus, nem todos vão para o mesmo caminho. Mas aqui Davi fala, lembra-me, em minha casa forasteira, lembra-me pela noite do teu nome, ó Senhor. Então, assim, você tem que pedir a Deus para te guardar e guarda a tua lei. Esta é a grande bênção que tenho e que obedeço a teu preceito, né? Não é isso? Preceito, me desculpa, tá? Que a luz aqui tá fraca, acho que dá para ver, né? Que abençoe os teus preceitos, abençoe a tua presença, a tua lei, nem mesmo que aqueles da tua casa não te buscam, não buscam a Deus, mesmo que aqueles da tua casa não estão com você na corrente de oração, não vão na igreja com você, mesmo que aqueles que chamam você de mãe, chamam você de pai, de avô, né? Aqueles que estão na sua casa, que um dia, né, ali estavam junto com você na igreja, hoje não estão, né? Você não deve deixar que a sua fé se abala. Tem que ser como Davi.
pedir a Deus o consolo, o sustento, e lembra-te de tudo, pede a Deus para lembrar tudo que Ele já fez na sua casa, para Ele se lembrar de todos os milagres, né? Deus, lembra quando eu te louvava, lembra quando o Senhor me curou, lembra-me, né? Começa a lembrar e pede a Deus para se lembrar. Aqui Davi, meus irmãos, aqui Davi, né? Acende a luz ali. Aqui Davi, ele é muito claro, né? A oração de Davi é uma conversa com Deus. É por isso que Davi é considerado, né, o segundo coração de Deus. Olha como termina lindo, olha. Mesmo que na casa dele, né, as pessoas se tornam forasteiro. Lembra-me à noite do teu Senhor e guarda a lei. Esta é a grande bênção que eu tenho, a grande bênção que você pode ter, que eu posso ter, é guardar a lei do Senhor Jesus, que é a palavra, né? Que é buscar e obedecer os teus preceitos. Preceito é lei, mandamento, né? Tudo aquilo que Deus manda, né? Então, Deus, ele guarda você. E aqui continua ainda. Minha porção é o Senhor. Minha porção é o Senhor. Prometi guardar a tua palavra. E tua presença busquei de todo o coração. Tem misericórdia de mim, segundo a tua palavra. Considere os meus caminhos e dirige os meus passos e o teu testemunho. Dirige os meus passos aos teus testemunhos e me apresenta e não me demore, e não me demorarei, e guarda os teus mandamentos. Olha que lindo! E as redes dos ímpios me envolvem. As redes dos ímpios me envolvem, mas não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graça. Oh, glória! Porque Deus justo é o juiz. Por teu justo é o juiz. Por teu justo juízo, me desculpa, por teu justo juízo. Quer dizer, né, ele tem tanto juízo que ele sabe que à meia-noite é um momento de oração, e naquele momento, mesmo ele fazendo coisas que não agradam a Deus, lembra que ele fala aqui, ó, né? Ele fala, a rede dos ímpios me envolve, mas não esqueci de tua lei. Você sabe que a rede dos ímpios são pessoas que nos levam a pecar, as pessoas que nos levam a fazer coisas que não são de Deus, aquilo que nós temos consciência que é pecado, aquilo que nós temos consciência que não agrada a Deus, aquilo que dentro de nós sabemos de toda a nossa consciência que não é agradável a Deus. Então nós somos envolvidos na rede dos ímpios, porque os ímpios, eles são sedutores. Os ímpios, eles nos levam a ceder, e a gente acaba fazendo a vontade da carne, desagradando a Deus. Mas Davi, ao mesmo tempo, tem tanta consciência disso, que ele fala que à meia-noite, né, ele se levanta e vai adorar Deus. Ele vai adorar, mesmo ele tendo pecado o dia todo, à noite, à meia-noite, ele lembra, né, da lei de Deus e vai adorar. E ele fala, no meu juízo, ó, por teu juízo, né, porque ele sabe que ele tiver juízo, né, ele vai sim correr atrás da graça, correr atrás do mandamento e da misericórdia de Deus, né? Então, que nós possamos não deixar que o pecado nos domina. Mesmo quando a gente pecar, tiver consciência, né, que nós estamos pecando, que aquilo não agradou a Deus, que nós possamos levar nossa consciência, nosso juízo a Deus, pedir perdão, né? E pedir a Deus também pelos aqueles que nos levam a pecar, aqueles que nos levam a errar. Amém? E que Deus possa abençoar, meus irmãos, a cada um hoje, né? De forma poderosa.
Que Deus possa abençoar essa última semana, né? Que esse penúltimo dia, né? Amanhã é 30, depois, eu acho que é 31, depois dia 1º, né? Segunda-feira já é dia 1º, né? Que eu não estiver enganando, o dia 2. Mas que Deus possa continuar, como esse mês todo Ele te guardou, Ele vem continuar te guardando. Mesmo que você estiver passando por guerra, por aprovações, por coisas tão grandes, que Deus continua ainda te protegendo, que você lembra de Deus, não desiste, né? Faça como Davi, ora de madrugada, que é a meia-noite, ora às 3 da manhã, ora às 6 horas, ora meio-dia, ora, sabe? Quando nós estamos na luta, a gente deve orar. E mesmo quando a gente não está passando por luta, mesmo que nós estamos sendo levados à sedução desse mundo, não deixe de orar, né? Faça como Davi. Seu juízo chamou você para orar, levanta-te e ora, clama, adora a Deus. Ou simplesmente agradece, ora o Pai Nosso e agradece por tudo que Deus fez por você. E se sentir no coração, pede perdão dos seus pecados, de suas falhas, tudo que você cometeu, falou naquele dia, tudo que você sabe na sua consciência, né? Que não agradou a Deus, você pede a Deus perdão, e ali deita e crer que Deus te perdoou, porque Ele é Deus de grande misericórdia, como diz o salmista Davi. Amém? Que a sua semana seja semana de pura bênção, de pura unção, né? E que você pode receber boas novas, que a bênção do Senhor Jesus, que a lei de Deus esteja escrita na tábua do teu coração, do meu, e que você tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo, um ótimo final de semana, cheia da graça, cheia da bênção. Vamos louvar? Sei que Jesus Cristo está aqui, agora mesmo. Teu Espírito tocou em mim. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Sei que Jesus Cristo está aqui. Sei que as tuas mãos poderosas aqui me tocou. Sei que Deus está aqui, fazendo o impossível acontecer. Suas promessas são santas, verdadeiras elas são. Sei que Jesus Cristo está aqui. Sei que Jesus Cristo se faz presente. Sei que Deus está aqui, fazendo o impossível acontecer. Suas promessas, elas se cumprem em minha vida, porque eu sei que Ele ouve as minhas orações. Sei que Jesus Cristo se importa. Sei que Jesus Cristo me ouve. Eu sei que o próprio Deus está aqui me alcançando de forma poderosa. Eu sei que Deus está aqui, cumprindo com todas as promessas, cumprindo com todas as promessas. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu creio, eu acredito que Jesus Cristo
Filho de Deus está aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu te amo, eu te adoro. Santo, santo é o Senhor, soberano é o Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Meus irmãos, Gênesis 18, versículo 4, fala assim: acaso, para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Vou repetir para você que está me ouvindo. Quem sabe que Deus está falando para você agora, nesse momento, nesse instante. Às vezes você está cheio de perguntas, cheio de dúvida, cheio de indecisões, sem resposta, mas Deus te faz uma pergunta agora. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Sabe o que Deus está falando? Há coisas para você, para Deus, alguma impossibilidade para Ele não agir na sua vida? Há algo para Deus que é impossível? Há algo para Deus que Ele não consegue fazer? Ou Ele tudo pode fazer? Tudo Deus pode fazer. Mas a pergunta é: acaso, Senhor, há coisas demasiadamente difíceis para Ele fazer? Há alguma coisa impossível para Deus fazer? Você entendeu? Demasiadamente significa coisa impossível, difícil demais. Você hoje responde essa pergunta para Deus: o que é difícil demais para Deus? Esse Deus todo-poderoso, o que é difícil demais para Deus? O que é impossível para Deus fazer? Porque nada é impossível para Deus. A palavra fala em Gênesis 18, versículo 14, ele te pergunta, mas logo em seguida, Gênesis 16 fala: nada é impossível para Deus. E em Lucas 1:37 fala: porque Deus porque não haverá impossível para as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Lucas 37. Nada impede Deus de cumprir as promessas dele, a palavra dele em sua vida. Nada. E é na cruz do Calvário, não estou falando de profeta, de igreja. Eu estou falando das promessas que estão aqui. Das promessas que estão na Bíblia, nas promessas que Jesus fez na cruz do Calvário, em toda a sua jornada. Nada é impossível para Deus. Nada impede a Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, de agir, de trabalhar, de fazer milagre na sua vida. E nada pode impedir o Deus Todo-Poderoso de fazer milagres e coisas extraordinárias na sua vida. Se você crê, guarda a palavra. Gênesis 14, Gênesis 18, 14, Lucas 1, 37, né? E Salmos 119, 51. Guarda essas promessas. Guarda que Deus te ouve. Né? Em Salmos 19 fala, né? Você vai até acho que vai até o 80, que eu não estiver enganada. Você vai ler, ele é grande, mas você vai lendo e vai entendendo as promessas que estão acima dos nossos pecados, do pecado de nossa casa, está acima de todas as coisas. As promessas de Deus estão até acima da morte, porque Deus é vida. Aonde Ele chega, Ele traz vida. Aonde Jesus chega, Ele traz vida. Amém? Então, nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, temor não há, mas eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo está, aleluia, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, temor não há. Ele vive é Jesus, e revista da armadura de Deus. Use a armadura de Deus, que é a palavra sagrada. Use a oração como a armadura de Deus. Use a palavra de Deus como a armadura de Deus para a sua vida, para a sua verdade. E que o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, seja a tua armadura sobre você e toda a sua casa, seja o teu capacete da justiça. Que Deus ilumine os seus caminhos, seus passos, de todos os seus filhos, de toda a sua casa, que todos os seus sonhos, projetos, que o Senhor Jesus Cristo venha se cumprir na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembra, Deus é poderoso. Deus é poderoso e tudo Ele pode fazer, amém? Um beijo para todos, uma ótima semana. Todos, né? Aquela pessoa aí, né? A irmã, né? O nome não apareceu aqui, mandou coraçãozinho. Que Deus te abençoe, irmã. Que Deus te ilumine de forma poderosamente. A minha prima Cristiane, né? A todos que entraram, a missionária Fátima, a todos, gente, a todos, a santa graça, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana, cheia da graça, cheia da bênção, da proteção, da unção do nosso Senhor Jesus Cristo. E até segunda-feira, que Deus permitir. Graça e paz.